Fala filhão, bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Meu nome é William Shaw e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz, que é a seguinte: quantas horas por dia eu preciso estudar para o Enem? Bom, então antes de eu falar um pouco mais sobre esse assunto, peço por favor que você dê o like aqui neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque dessa forma você vai receber notificação toda vez que eu postar o vídeo por aqui e vai ajudar o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e assim eu posso ajudar mais pessoas. Combinado? Então vamos lá. Quantas horas por dia eu preciso estudar para o Enem? E eu já vou adiantando que a gente não deve olhar as coisas por essa perspectiva. A gente não tem que pensar em quanto tempo a gente tem que estudar diariamente ou semanalmente. Por quê? Pensa só. Uma pessoa que pega ali para estudar 3 horas, ela pode muito bem estudar as 3 horas, mas ela pode muito bem, durante esse tempo, estar ali de frente para o livro, sentado na mesa, mas ficar no celular, mexendo no WhatsApp, mexendo no Instagram, olhando rede social, olhando um monte de bobeira. Pode estar, sei lá, toda hora saindo para ir no banheiro, toda hora saindo para ir comer, saindo para beber água, ver televisão. Às vezes a pessoa está ali estudando e vendo televisão ao mesmo tempo, ou então fica ali brincando com o cachorro, ou então se distraindo com qualquer coisa que tem ali no ambiente de estudo, e no fim das contas, em vez de estudar de fato 3 horas, a pessoa vai e estuda, sei lá, 45 minutos e bate o horário e fala: tudo bem, estudei 3 horas, beleza, agora eu vou embora. Entendeu? Não é assim que funciona. Então, em vez de olhar o tempo que a gente tem que estudar, a gente tem que olhar a quantidade que a gente tem que estudar para conseguir, no fim do ano, no fim do nosso período até o Enem, estudar tudo que precisa ser feito. Então, para a gente entender melhor como que isso funciona, a gente tem que analisar 2 pontos, beleza? O primeiro ponto é, de todo o conteúdo que precisa ser estudado até o Enem, o que eu já estudei e o que falta a ser estudado, beleza? Esse é o primeiro ponto. Se você não faz ideia do que você já estudou, ou do que falta, não sabe quantos tópicos faltam para você estudar, ou quantas redações você deve fazer até o Enem, eu deixei aqui na descrição desse vídeo uma checklist para você fazer o download, e aí você marca o que você já estudou, e o que você não marcou é porque você ainda precisa estudar. Beleza, esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. O segundo ponto é entender quanto tempo falta até o Enem. Digo, quantas semanas faltam até o Enem? Acho que isso é o mais legal de entender. Semanas, não meses, porque a gente vive basicamente em ciclos semanais. Então vamos pensar, quantas semanas faltam até o Enem? Beleza? Vamos supor, sei lá, faltam 10 semanas, um exemplo, beleza? E aí você vai pegar a primeira informação, que é quantos módulos faltam, suponhamos que seja, sei lá, 100 módulos, e vai dividir tudo que precisa ser estudado em função do tempo, ou seja, em função das semanas. Então, se você tem 100 módulos para estudar e tem 10 semanas, você tem 10 módulos por semana para estudar. E depois você divide em função das semanas, você divide em função dos dias. Então, se você estuda de segunda a sexta, você estuda de 5 dias e tem 10 módulos por semana, então você tem que estudar basicamente 2 módulos por dia. E aí, você tem uma meta de quantidade, não de tempo. Beleza? Então, a grande ideia agora é você entender que não é tempo, é quantidade. E aí, respondendo então, no fim das contas, quantas horas por dia eu tenho que estudar para o Enem? Olha, vai depender da sua eficiência, ou seja, o quanto que você é capaz de, como é que é o seu rendimento ali no momento de estudo. Igual, aquela pessoa que fica ali 3 horas de fato estudando, o rendimento dela é excelente. Agora, aquela pessoa que fica ali de frente para o livro 3 horas, mas na realidade estuda 30 minutos, o rendimento dela não é muito bom. E o que pode influenciar na sua eficiência? Primeiro, o quanto você já sabe de alguma matéria. Então, por exemplo, eu gosto de matemática. E aí, os assuntos que eu pego de matemática, geralmente eu tenho uma facilidade, porque eu já sei alguma coisa. E aí, toda vez que eu vou estudar, é uma pegada mais de revisão, eu não estou aprendendo ali tanta coisa nova, então eu levo menos tempo para conseguir absorver o conteúdo. Mas, por exemplo, eu não gosto muito de biologia, sempre tive dificuldade, e ali eu estou estudando uma matéria que, além de eu ter dificuldade, eu nunca vi na vida. Então pode ser que você vai demorar um pouco mais para pegar e entender aquele módulo. Então isso vai variar. Muita coisa influencia na sua eficiência. Uma outra coisa que pode influenciar também, como eu disse, é a sua concentração. Porque se você fica ali 3 horas só mexendo no celular, sua concentração está muito ruim. E aí você vai levar mais tempo para fazer o que precisa ser feito. Lembrando que quando a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, a gente geralmente leva pelo menos 20% mais
tempo para executar. E aí quem perde com isso é você. Então a ideia é fazer uma coisa de cada vez, pega, foca ali, manda bala, e aí depois você descansa e, enfim, fica livre daquilo. Uma outra coisa que pode influenciar também são técnicas de produtividade, como o exemplo da técnica Pomodoro, que para mim funciona muito, porque me obriga a ficar focado em um determinado tempo. E aí quando eu tenho que descansar, eu descanso sem peso na consciência, e para mim, nos estudos, funciona demais. Foi estudando que eu descobri a técnica Pomodoro, e serve muito, muito, muito mesmo para manter a gente na linha e cumprir o que precisa ser cumprido. E por último, coisas que podem influenciar são, por exemplo, as técnicas de estudo. Qual que é o caminho que você leva, qual que é o seu processo de estudo, em termos de, você pega ali, vê videoaula e depois já faz exercício, você pega videoaula e faz resumo. No fim das contas, cada um estuda de um jeito, uns jeitos são mais eficientes do que outros, e um jeito leva mais tempo do que outro. Então, enfim, tudo isso varia. Bom, então a grande ideia é o seguinte: você descobre quanto que você tem que estudar naquele dia, e aí você se compromete a fazer, pega, faz de uma vez para não ter problema, não fica enrolando, e aí depois que você faz, pronto. Você não precisa fazer mais nada. Aí você pode descansar, pode focar em outras coisas que você gostaria. Lembrando que não pega só os módulos que precisam ser estudados e divide ao longo das semanas e acha que está tudo bem. Lembrando que você precisa fazer pelo menos uma redação por semana, e a ideia é que você faça pelo menos um simulado por mês, né? Então, um simulado que geralmente tem 180 questões, a ideia é você fazer, por exemplo, eu gosto de fazer simulado no final de semana, você pega ali um sábado fazendo 90 questões, no outro sábado você faz mais 90 questões, aí você dá um final de semana de descanso, depois repete o processo. Enfim, isso é uma coisa que você tem que ver, mas só estou te lembrando aqui que não é só ficar lendo a apostila e fazendo os exercícios ali, você tem que fazer redação e fazer os simulados. Então, o grande segredo é fazer todo dia um pouco, toda semana um pouco, não deixar de fazer, porque assim você não vai acumular matéria e você consegue se manter na linha e sempre um passo à frente no tempo. E aí você consegue se preparar melhor que muita gente, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, e te vejo no próximo vídeo. Valeu, valeu, valeu!